Boa noite, maravilhosos, maravilhosas, boa noite. Estamos aqui ao vivo, mais uma quinta-feira radiante, e ao lado do meu querido Wagner Mello. Boa noite. Boa noite, Elizabeth Souto. Que prazer, né? Que as quintas-feiras, né, maravilhosas, e a gente poder falar de mais um tema que tem sido uma contribuição para muita gente. A gente vai vendo pelos comentários, né, Elizabeth? Sim. Vou tirar o copinho daqui, ó, para vocês nos verem. Tira um pouquinho o seu copinho também, para o povo ver a gente aqui na nossa mesa, aqui conversando com vocês. As quintas-feiras são muito especiais para nós, porque estar aqui com vocês, escolher um tema, sempre é baseado no que vocês trazem para a gente, no nosso retorno. Vocês que conversam conosco através do WhatsApp, Messenger, no direct, nas ruas, né? Sim. Então, hoje, aqui onde está instalado o Espaço Essência, nós estamos bem famosinhos. A gente anda lá na rua e as pessoas falam, dona Elizabeth, lá do banner, porque o estúdio, ele dá para a Avenida Paraíso. E nós colocamos um banner onde nos identifica, com a nossa foto, né? É uma foto de hipnose, hipnotizando. Então, isso nos faz famosinho e eu estou gostando muito, porque conversando com vocês, a gente pode trazer os temas que é mais do cotidiano mesmo, porque a gente, às vezes, fica elaborando alguma coisa muito, né, querendo trazer uma coisa grandiosa, e aí a gente volta lá naquilo que é simples, né? Então, às vezes, um tema que até parece muito batido, não é. Ele é necessário tornar e retornar e comentar e falar novamente. É isso, Wagner? É isso. E uma coisa que é um compromisso que nós combinamos, né? Nós sempre conversamos sobre isso, não precisaria nem combinar, porque tem a ver com a nossa personalidade, com o nosso caráter. Nós procuramos sempre temas sem entrar em apelação para arrancar audiência. Não é do nosso jeito, não é do nosso trabalho fazer temas, fazer imagens só para atrair números, né? Essas palavras, o que a gente pesquisa antes de cada live, são coisas que a gente pensa que pode ajudar, são coisas do cotidiano, né? E que não é necessário pressionar ninguém. Vai assistir quem tem interesse, que vai tirar proveito, e nós estamos contentes com aqueles que participam. E, para nossa alegria, muitas pessoas participam. Alguns, nesse horário, estão trabalhando e depois assistem num outro momento, com outros recortes, mas sempre está participando, sempre está assistindo, sempre está acompanhando. Então, essa a nossa proposta. Né? Então, o tema que nós vamos tratar hoje, com certeza, é um tema até gostoso de falar, não é, Elizabeth? Porque para alguns é curioso, para alguns é misterioso e para alguns fica numa interrogação. Claro que a gente não vai aprofundar, que todas as lives nós gostamos de ressaltar que aqui não é uma consulta, aqui não é um workshop, aqui é um bate-papo. A gente traz o tema para que a gente possa ser contribuição, ou para quem está nos ouvindo, ou para alguém que precisa dar um conselho, ou uma orientação. A partir desta nossa conversa, a partir desse nosso bate-papo, se constrói e se descria muitas coisas, né? Então, vou falar o contrário, se descria e se constrói novos caminhos, né? Você sempre escuta eu usar essa expressão desconstruir e descriar, porque é o meu norte com barras de axis, né? E que funcionou na minha vida e que funcionará na sua vida com certeza. Eu gosto sempre de contar do meu pessoal, porque eu me responsabilizo pelo que eu falo, e contar de mim mesma é maravilhoso, porque
Quem segue o meu trabalho na Rádio Deual há 4 anos sabe que eu sou a mesma e gosto de ser autêntica. E se eu conto do meu particular, é porque eu posso servir de exemplo, né? Então, se deu certo para mim, pode dar certo para você também. Isso mesmo, Elizabeth. Hoje nós vamos falar de um tema que provavelmente cada pessoa que escuta deve ter sua versão. Com certeza. E qual é o tema? Quando o alívio da dor vem do espírito. É uma coisa até bonita de falar. Quando o alívio da dor vem do espírito. Porque a gente sempre, quando está com uma dor física, ou quando está com uma dor emocional, a gente, no geral, claro que cada um dentro do seu modelo, né? Mas, quando a gente está passando por um sofrimento, seja ele físico, seja ele emocional, seja ele de qualquer natureza, econômico, nós sempre começamos pelas coisas materiais. Ah, eu vou fazer isso, eu vou procurar fulano, eu vou procurar cicrano. E é interessante porque quando se esgotam todas as possibilidades, a gente sabe, acho que até por natureza, que a resposta está no espírito. É interessante que a gente vai nesse lugar buscar uma saída no espírito. A gente não sabe explicar direito, não sabe como é que é, cada um tem uma imagem, mas a gente sabe que ali tem alguma coisa que pode me ajudar. Quando tudo esgota, quando todas as chances já foram tentadas e não deram certo, você sabe que existe alguma coisa que conecta você com o melhor, como cada um entende, que conecta você com a saúde, com a prosperidade, e que a gente intui que quem vai fazer essa mudança no meu corpo material é alguma coisa espiritual. Então, é sobre isso que nós vamos refletir. Claro que respeitando todos as formas de pensar, né, de cada um, mas é uma reflexão que eu acho que é necessária, porque a gente não vê isso só em igreja, a gente não vê isso só em defesas de filosofias religiosas. A gente vê isso na porta do hospital, né? Quando tudo que você precisava e você já tinha, né? A gente ouve até pessoas, né, artistas, que praticamente torraram o dinheiro em busca de solução para alguma doença, mas no fim ele se rendeu à certeza de que algo que não era visível poderia fazer a diferença. E é por isso que eu e nós consideramos, né, e hoje já é uma orientação, que em todo o trabalho se respeite o corpo, a mente e o espírito. É por aí, Elizabeth? Sim. A partir desse tripé, nós podemos trabalhar com o paciente, expandindo naquilo que ele vem buscar como orientação, para ele que ele possa superar dor física, emocional, enfim, tudo aquilo que incomoda tem que ser olhado. E a gente esbarra sempre nesse aspecto, né? Como que a gente vai... a pessoa vem buscar uma ajuda técnica, né? Porque ele está num consultório com psicólogo, psicanalista, hipnólogo clínico da área da saúde mental, e como adentrar neste lugar que pode ser uma orientação com peso muito grande. Porque ainda essa pessoa não chegou no fundo do poço para procurar essa solução. Uhum. Né? Então, nós esbarramos nisso. Por quê?
porque nós temos que respeitar o credo, a religião, a crença de cada um. Sim. E às vezes, por incrível que pareça, essa é a parte mais difícil. Sim. Por quê? Então, agora eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou muito intuitiva, e isso não é um setor de adivinhação, isso é um setor de sentir. Uhum. Então, às vezes, no primeiro encontro, eu já percebo onde tem esse tripé, está tão defasado nesta área. Mas o paciente, ele nos traz informação da doença, do mental, do físico, né? Então, e aí você pode pôr tudo a perder, depende da forma que você se dirige. Tanto isso é verdade que olha que delicadeza eu e o Wagner estamos adentrando neste assunto. Sim. Porque aqui nós não estamos levantando nenhuma bandeira do que eu vou falar, do que é aquilo que eu creio e daquilo que eu sigo, seja o melhor. O Wagner pode falar dele, eu posso falar de mim. E quando nós juntamos as nossas experiências, ainda assim elas são diferentes. Por quê? Assim como nós somos o nosso primeiro médico, nosso primeiro analista, porque ao acordar eu vou saber como que eu estou naquele dia. Se eu estou de mau humor, se eu levantei com alguma dor, se está acontecendo alguma coisa no meu corpo, minha mente. Eu sou o primeiro a me analisar. E quando eu entro nesse campo do espiritual, eu também, só eu posso escolher onde eu posso ir e o que me faz bem. E aí, nesse lugar, eu gostaria de contar para vocês que você é o poder. Uhum. Porque dentro de você tem as suas respostas. A gente escuta muito falar aí, né? A resposta está dentro, não está fora. Virou aí até um negócio que todo mundo fala, todo Sim. terapeuta fala, tal. Mas não tem como não repetir esta frase. Tudo está dentro, não está fora. E hoje a gente está falando do espiritual. Eu tenho uma história muito intensa. No decorrer do programa, eu vou dar aqui alguns depoimentos. Mas nesse momento, vê se você gosta. Uma delícia. Sabe o que é isso? Isso é arruda. Uma erva arruda. Para alguns tem adjetivos não muito felizes para ela, né? Mas se você perguntar para sua avó ou para sua bisavó o que um galinho desse de arruda fazia dentro de um sistema familiar, se você tem a bisa, pergunta para ela, ou o biso também, a gente tem muitos benzedores homens, e vai contar do poder que uma planta dessa tem sobre o efeito do espiritual. Quanta criança foi benzida para tirar quebranto, bucho virado e tantas outras coisas. Picada de cobra, gente. Curada aí nesses sertõezões adentro, curada com benzimento. Quando a gente está aqui no quântico provando cientificamente o que é e o que existe, nós não podemos deixar de render todo o processo que começou lá atrás, 5 gerações atrás, ancestralidade. Picada de cobra sendo curada com benzimento. Sim. É isso, Wagner? E nós que somos que trabalhamos com a hipnose, nós temos, né, uma vivência dentro desse campo que é aparentemente sobrenatural, mas que é tão natural, né? Quando eu comecei na hipnose, é claro que eu fui mudando. Eu não me contentei com aquilo que eu ouvia sobre hipnose. Apesar de sempre gostar daquilo que eu estava fazendo, mas eu sempre acreditava que existia alguma coisa a mais. E hoje eu me considero uma pessoa mais um pesquisador, porque eu quero ir aonde isso nasce, aonde isso tem raiz. Porque, às vezes, a pessoa tem acesso a essa força e a esse poder. É bom lembrar, eu quis trazer essa informação para vocês,
para que a gente tire um pouco essa imagem, para que a gente possa pensar um pouco diferente sobre espírito. Então, qual é a origem da palavra espírito? Ela vem do latim e ela representa, é claro que é uma tradução, a origem da palavra está ligada à ideia de respirar, de sopro. Olha só que coisa incrível. Na psicologia, o espírito é visto como atitude mental. É claro que eu estou dando resumos, né? Estou falando de resumos. Na filosofia clássica, ela é vista como o princípio animador da vida. Vocês veem que eu não falei de religião nada até agora. Ou seja, quando a gente começa a pensar o nosso espírito como as nossas forças interiores, compostas por nossa intuição, por nosso pensamento, por nosso intelecto, pela nossa capacidade de raciocinar, nós vamos entender um pouco, segundo o meu ponto de vista, por que terapias, por que alguns trabalhos de recuperação tentam mudar isso que tem dentro de mim. Porque a gente tem o costume de dizer, eu sou assim. A gente não tem esse costume de dizer assim, não, eu sou assim. Concordo e respeito. Mas eu gosto de lembrar que eu sou assim porque eu aprendi assim. E se eu aprendi a ser assim, eu posso aprender a ser muito mais. Eu não nasci sabendo, ou seja, eu aprendi. Isso que eu chamo de original foi aprendido. Então, se entre essas coisas que eu aprendi, alguma está impactando a minha evolução, eu posso me abrir para nova aprendizagem. Porque eu compreendo que eu posso compreender que essa força animadora, ela continua viva aqui dentro de mim. Porém, o que eu sei da vida é como se fosse uma lente cobrindo essa força animadora. Eu não posso clarear essa lente? Eu posso clarear essa lente. Porque se o princípio animador está dentro de mim, e eu tenho crenças, eu tenho dificuldade de perceber, eu não deixo esse princípio animador crescer em potência e tamanho. Então, quando nada do que a gente sabe resolve, você é chamado de volta para esse mundo interior e fala, você esqueceu de mim, cara. Você precisa conversar mais comigo. E eu não estou falando de religião. Eu estou falando de uma força que está dentro de você esperando tua autorização para sair. Por que que a recuperação é uma aprendizagem? A gente aprende. Não é algo que vem... A gente fala assim, algumas coisas vêm de fora. Não, muita coisa vem de fora. O problema é você aproveitar. Porque o tempo inteiro eu sou bombardeado de informações. A questão é você saber selecionar e você aproveitar aquilo que pode ser bom para você. E muitas vezes a gente vai precisar de ajuda, para se desfazer de coisas que estão cristalizadas dentro de nós, que são crenças limitantes, culpa, raiva, egocentrismo. Tudo são ferramentas que inibem a nossa visão de algo maior. E é por isso que eu acredito que quando você trabalha seu mundo interior, você também adquire a capacidade de controlar
a dor, seja ela física, seja ela emocional. Eu não estou dizendo de mágica, eu não estou falando de mágica e eu não estou falando de milagre. Eu estou falando de coisas que eu vejo desde que eu comecei na hipnose. O médico, muitas vezes, e a maioria das vezes, existem algumas pessoas que não concordam, ele está fazendo o caminho certo. Porém, se a pessoa não acredita, ela não se deixa ajudar. Olha como o mundo interior impede até o que pode vir de melhor. Ela própria esbarra. Por isso que na hipnose, às vezes a gente trabalha a motivação para que a pessoa faça o tratamento. Porque se ela não acredita no tratamento, o seu próprio inconsciente vai rebater todas as tentativas de ajuda. E a mente dela é capaz de fazer isso? É. Então, no decorrer, a gente vai falando mais, e eu quis dar essa visão da filosofia do espírito, para que a gente não pense em espírito só no sentido sobrenatural, que também é sobrenatural, mas no espírito como conteúdo, que pode ser moldado, pode ser recriado, como você usou a expressão, quantas coisas que podem ser destruídas e desconstruídas nesse conteúdo, e quantas coisas podem ser renovadas com novas aprendizagens e se libertando de vícios que têm uma tendência a inibir a nossa evolução. É isso aí, Elizabeth? É sim, Wagner. É muito interessante quando você faz essas colocações filosóficas, porque é necessário. Uhum. Né? E quando a gente... Parece um absurdo, mas eu vou falar para vocês. Num tratamento que a medicina atua, muitas vezes o próprio paciente, ele desacredita, e aquele efeito que o medicamento poderia ter feito, ele não faz. Sim. O resultado. Porque o paciente desacredita, ele está desacreditando já em tudo. Então, até isso é assunto para, talvez, em algum outro momento, para uma outra live. Mas o que eu quero dizer para vocês, que quando meditamos, fazemos orações, Uhum. recebemos orações de algum grupo, de alguma pessoa, isso tem um efeito. Tem? Concorda? Tem efeito? Com certeza. Tem também uma vibração? Tem uma vibração, sim. E essas energias vão se misturar com as energias que eu estou vivendo no momento. Sim. Né? Então, se eu precisasse me definir hoje em que lugar eu estou, nos meus quase 70 anos e com experiência de vida, com experiência de ser uma estudiosa, eu diria que eu estou contida e alicerçada em todos esses itens que eu falei. Alicerçadas na meditação, na oração, coração aberto para receber uma oração, um incentivo, e acredito nessa vibração. Como eu acredito no sinal da internet que eu não vejo. Uhum. Se eu não puder explicar de uma outra forma, eu vou desenhar isso. Eu acredito tanto nisso, nessa vibração, nesse positivismo, misturado com a minha dedicação, acrescentado da minha disciplina, uma boa dose de expansão de consciência. Ah, mas você está falando que a gente tem que estudar, tem que ir no médico, no psicólogo. Então, para mim chegar hoje assim plena, com a cara da riqueza, sabendo o que eu estou falando, eu passei por todos esses caminhos. Eu não conheço ninguém que chegue no patamar, no último degrau, se ele não investir nele. E, às vezes, o primeiro passo do investimento é com um psicólogo, um psicanalista ou com um hipnoterapeuta. De novo, ela vai vender o produto. Eu tenho que vender porque é isso que a gente faz aqui. E sabe o que você vai começar? No psicólogo, eu comecei. Eu já comecei antes, na psiquiatria. Psiquiatria, psicólogo, psicanalista, hipnólogo,
porque eu preciso imediatamente recuperar a autoestima. E isso a gente não consegue sozinha na força do braço. Aí, se você misturar o espiritual, junto com o técnico, junto com a orientação, junto com a disciplina, gente, dá no que deu aqui, ó, Dona Elizabeth Souto, Sim. que foi amadurecer para a vida, para as coisas que ela queria, pelo que ela acreditava, depois da idade muito madura. Sim. Aos 60 anos, aos 59 anos, que eu comecei a estudar de fato, porque eu estudava, eu gostava de ler e tal, mas eu não me formava em nada, eu não me capacitava com certificado, porque para mim estar aqui hoje, para poder dar aula, para poder ajudar você, hoje eu sou certificada em várias terapias. Wagner, então, muito mais, porque ele está há 20 anos na minha frente. E ele vem com a parte clínica mesmo, do psicólogo, do psicanalista, e como professor de hipnose, que é a menina dos olhos da profissão dele. Você acha que eu exagerei quando eu misturo todos esses assuntos aqui e começo com autoestima? Não. Não exagerou, não. Porque eu acredito que quando você tem autoestima, é porque você reformulou a autoimagem. Ninguém tem autoestima se não tem uma autoimagem bem montada, vamos dizer assim, né? Porque se eu olho e eu não consigo ver determinadas capacidades e determinadas conquistas, é porque eu não acredito nelas. Então, se eu não acredito nelas, vamos dizer assim, o meu valor na minha imaginação está baixo. Fazendo uma relação com algo sobrenatural, como eu posso crescer se eu acho que eu não sou digno de crescer? Você percebe que se a gente for colocar dentro da palavra espírito todas as nossas capacidades mentais, intelectuais, percepções, sensações, e vamos colocar aí uma sala de controle que a gente falou pouco, a imaginação. Como eu falei até numa outra live, eu tive sorte de, antes de entrar para estudar os cursos superiores, já ser hipnotizador. Pode parecer paradoxal dizer isso, porque quando eu me envolvi com a hipnose, eu me impressionei com o fato de hipnotizar uma pessoa e dizer que água era cerveja e ela acreditar. Sentir. Ela bebia e saborear. sentia. Agora vocês falam, mas por que você está falando isso? Para que você está falando isso? Mas que poder é esse? Que uma pessoa bebe um copo d'água, imaginando que é cerveja, e sente gosto de cerveja. E eu falo, o que você está bebendo? Ele fala, cerveja. Você me deu cerveja? E quando você tira ele do transe, o que você está bebendo? É água. Isso aqui é água. Ou seja, você tomado pelo poder da sua imaginação, você percebe o mundo diferente com critérios que estava gravado na mente. E todas essas pequenas experiências vão mostrando que você não é capaz de ver além do que você acredita. Você não vê, você só reconhece. Porque se a imaginação estiver potencializada, estiver carregada de emoção e de convencimento, você vai sentir o que está gravado e não o que você está vendo. Porque quem manda é a parte de dentro. A gente acha que vê, mas a gente vê só a sombra. E o que isso tem a ver com o nosso tema?
quando a saúde vem pelo espírito. Porque se eu não trabalhar essas ferramentas interiores, eu não vou conseguir ver além do que eu já vi. Se eu disser que eu já sei, eu parei aqui, porque eu não vou ver mais nada. Eu só vou enxergar o que eu já vi até ontem. Isso é um princípio, às vezes, até em aula. Alguns alunos falam, e quando a pessoa é alienada? E eu me pergunto e converso com o aluno, e eu digo assim, mas quem de nós não é alienado? Porque todos nós acreditamos no que aprendemos. E todos nós enxergamos a partir do que nós aprendemos. Se não existir essa disposição para enxergar sem a cortina, você só vai ver o que você já sabia. Então, eu acho importante essa reflexão para dizer que você pode fazer essa reforma interior, que a saúde, não dispensando os conhecimentos científicos, que eles são importantíssimos, eu não estou desfazendo dos conhecimentos científicos. Se eu precisar ir no médico agora, eu vou, porque ele estudou para atender. Ele sabe coisas que eu não sei. Então, eu não estou contra nenhum conhecimento ou nenhuma medicação. Mas eu estou dizendo, e nós aqui, a nossa proposta era trazer essa consciência, que se o meu mundo interior, se o meu espírito não tiver afinado com a resposta positiva, ela não chega. Eu preciso estar afinado, que nem uma corda de violão. Quando eu procurar o som, tem que bater no lugar onde eu estava procurando. E eu preciso... E como é que você faz essa afinação? Se abrindo e encontrando novos conhecimentos, novas propostas, acreditando que eu ainda... acreditando não, permitindo que eu possa me transformar, que eu possa me afinar com esse bem-estar. Vou fazer a pergunta que você fez, Elizabeth. Eu exagerei ou é por aí? É por aí. Por aí. A gente vai dar um segundinho para dar uma boa noite aqui para o pessoal. Isso, vamos dar uma boa noite aí. Agradecer. Aqui no YouTube está a nossa querida Valquíria Furlani, lá da Praia Grande. Um abraço, saudades maravilhosas. Lísia Nero Roxo. Lísia, muito obrigada. Doutora Shirley Souza, muito obrigada pela senhora estar aqui. A doutora Eliciandra Aleixo, como vai? Saudades da amiga. Bionichi, acho que ela deve ser estrangeira, né? O J0 também, 11, está por aqui, muito obrigada. Ali dos outros eu não enxergo, está muito longe. Aqui está a terapeuta Gabriel, no Hipnose na Veia, e Jéssica Santos. Obrigado por participar, por estar aqui com a gente. No Espaço Essência... Rolou bastante aí, né? No Espaço Essência, ali. No Espaço Essência tem mais antes de Júnior. Ah, tem? Eu acho que sim. Aqui. Não. Júnior Valdir Dias. Neno Grandese. Flávio Nogueira. Que legal. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigada aí por vocês estarem conosco. Isso. E quando a gente pronunciar o nome errado, vocês podem puxar a orelha também. Então, nesse lugar que nós estamos falando de autoestima, eu vou falar para vocês sobre o Dr. Wagner vai falar para vocês de um dos serviços que a gente tem aqui, que está tendo muito sucesso, principalmente porque começa a primavera, logo entra o verão, e as pessoas vão se preocupar com a estética corporal.
Sim. E o Dr. Wagner estava aqui num trabalho muito bacana, com balão gástrico hipnótico, que tem dado resultado bastante interessante. Sim. Então, para quem ele serve? Né? O Wagner vai explicar o trabalho dele e eu vou falar para que ele serve. Ele serve para quem está acima do peso, ele serve para quem emagreceu, engordou e voltou a emagrecer e voltou a engordar, o tal efeito sanfona. Por quê? Quando você vai vir instalar o balão gástrico, você vai fazer um trabalho de campo com o Wagner. Ele vai lá no mais profundo, vamos fazer uma hipnose, uma regressão, para organizar e desconstruir e descriar aí tudo que não é seu, devolver a quem interessa, porque é possível nas terapias você recompor aí o que é seu. E o Wagner vai falar um pouquinho desse serviço que o Espaço Essência e o Dr. Wagner vem fazendo com muito sucesso. Como é que é a curiosidade das pessoas? E aí, balão gástrico, a gente vai ter que engolir alguma coisa? É pela boca que se faz? Como é que é isso? Olha, tem tudo a ver com o que nós estamos falando, porque até quem fez a bariátrica, e depois a Elizabeth pode explicar muito bem isso, muitas vezes a pessoa ainda tendo todos os recursos, né, para continuar com o peso que conquistou, depois vai passar por uma série de tratamentos, mas tem sempre a história. Mentalmente, aquela pessoa continua igual. Não é assim, Elizabeth? É isso. Então, eu diria que o balão gástrico, ele depois eu posso até mandar o PDF para quem tiver interesse em detalhes, mas eu vou falar. Nós vamos simular, através de um transe hipnótico, a primeira pessoa é colocada nesse relaxamento hipnótico, e nós vamos simular apenas com palavras e imaginação. Isso é hipnose, pura hipnose. A pessoa é colocada em estado de transe, e o hipnoterapeuta, no caso, se for eu que estiver fazendo, nós vamos criar um cenário imaginário onde a pessoa, através daquele procedimento de engolir um balão, engolir, né? Com a saliva, esse balão, quando chegar na barriga, né, no estômago, ele vai ocupar uma porcentagem que vai dar condições, ele vai ocupar um espaço que vai dar condições para que a pessoa reduza a quantidade de alimento e ela possa ir se comportando de uma maneira diferente para manter o peso. Digamos que eu que tenho passado por várias situações dentro do campo da hipnose, eu sou mais cuidadoso quando eu falo sobre isso. Por quê? A hipnose clínica, ela é bem diferente da hipnose de palco. Então, quando eu preciso dar uma atenção para toda a realidade que aquela pessoa traz. Então, quando dizem assim, a pessoa conseguiu melhorar com a hipnose, não significa que a pessoa conseguiu melhorar ou adquirir aquela qualidade com estalar de dedos. Significa que ela passou por um processo de tratamento. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que eu faça o balão gástrico com a pessoa e precise usar hipnose para conter a compulsão dela. Às vezes eu posso precisar usar hipnose para gerar disposição nessa pessoa para que ela pratique algum esporte. Vocês entendam que a hipnose clínica, ela é coadjuvante. Ela entende que existem vários recursos e que ela pode preparar esse caminho para a pessoa colocar em prática esses recursos. Então, quando eu falo isso, eu quero tirar essa fantasia de uma técnica que muda tudo, mas
colocar a realidade da técnica hipnótica que coloca você no caminho certo. Aí você pode me perguntar, Wagner, se você está falando isso, então para que fazer hipnose? Se eu vou precisar continuar seguindo o tratamento, se eu vou continuar... Agora tem uma sacada da hipnose que faz toda a diferença. E eu falo com muita tranquilidade, porque eu tive a oportunidade de aprender a psicanálise, ainda estou aprendendo, que nem eu falei, a psicologia e a hipnose, claro. A hipnose, ela é um tratamento de curta duração. O que eu levaria 1 ou 2 anos num tratamento diferente da hipnose, na hipnose eu consigo trabalhar em poucos meses, às vezes em semanas. E quando eu consigo unir o processo hipnótico com a terapia cognitiva comportamental, ela fica mais potente ainda. Porque eu trabalho com foco, eu trabalho com a realidade daquela pessoa. Então, como eu dei o exemplo da água, se a pessoa for hipnotizada, que ela vai comer apenas 1/4 da porção que ela comia, ela vai respeitar isso. Porque o corpo dela vai entender que aquilo é a realidade. Então, vocês percebem que o processo hipnótico, dentro da clínica, ele é um tratamento. E ele abrevia, você ganha tempo. Por quê? Porque você acessa direto o inconsciente. Você não precisa convencer. Porque se fosse fácil, a gente não precisava nem ir no terapeuta. Você diria assim, eu vou ler um livro e vou sair fazendo. O problema é que você sabe o que precisa fazer, você precisa fazer, mas você não consegue. E é nesse não consegue que entra a força da hipnose, que entra a força dessa ferramenta terapêutica, que quando somada à terapia cognitiva comportamental, ela dobra, ela triplica o poder de mudança. Exagerei? Não. Aprendi com ela também. Não exagerou, não. Porque eu acho que hoje é uma das coisas que mais preocupa a saúde pública, é o peso dos adolescentes, né? Crianças já, né? A gente tem aí uma leva de crianças de 7, 8 anos já desenvolvendo diabetes, porque a gente sabe, hábitos alimentares, sedentarismo, né? Então, é um conjunto da vivência do indivíduo. E quando chegamos, então, na idade adulta, então teremos adultos adoecidos, né? Porque a obesidade, ele não traz só o mal-estar do espelho, que é o primeiro que nos julga, né? O mal-estar do espelho. Ele traz as doenças que são consequência, né? Sim. Altera o colesterol, o triglicérides, né? Que vem das massas, né? E hoje a molecada gosta de lanche, esses fast foods rapidérrimos, né? E aí está aí um adulto de 30 anos hoje, com problemas sérios, de excesso de peso, e não é um sobrepesinho, é um excesso de peso que no índice do IMC leva ele para uma orientação de uma bariátrica. Né? E se eu falar para vocês de 20 anos atrás, a gente não tinha as informações que a gente tem hoje. Embora eu cuido, e minha mãe já me levava ao médico, eu era mocinha. Eu tinha 12 para 13 anos, quando a minha mãe já me levava no endocrinologista. Então, a minha história de obesidade, ela não começa agora, aos meus 60 anos, nada disso. Eu tenho um histórico de muito sofrimento, porque todo obeso, ele carrega isso com ele. Ele carrega as culpas, né? Maus sentimentos, baixa estima, então nem se fala, né? E ele vai criando uma couraça só para se defender. E essa couraça, às vezes, ela é composta de sentimentos de relacionamento de mãe,
a falta do pai, a desestrutura familiar, Sim. esse obeso que quer salvar a família, é muito Uhum. comum. E essa couraça da gordura, ela vai servindo para disfarçar, né? Sim. Eu não dou conta mais de tudo isso e aí chega um determinado momento que eu já estou obeso mesmo, para que eu vou ligar? Uhum. Né? Então, tem o tal do regime que começa todas as segundas-feiras e ele não chega na quarta. Uhum. Né? Então, cada vez que eu começo, eu tenho uma decepção. Então, eu vou me sentindo incapaz e aí vem aquela frase que o Wagner falou aqui no meio do nosso bate-papo. A minha família é assim mesmo. Minha nona é assim, a minha mãe é assim, eu sou assim, a minha filha também, olha. Estamos na 4ª geração, tudo obeso. Mas é por causa da nossa genética, Uhum. é por causa do nosso sistema familiar. E o mais triste, porque é assim mesmo. É. Né? Então, nasci assim, vou morrer assim, a síndrome da Gabriela, e tudo isso vai se agravando num tanto que é um autossuicídio, né? Então, Pode falar, desculpa. eu só vou finalizar aqui. Tem algumas linhas da literatura que colocam mesmo a obesidade como um autossuicídio lento. Né? Tem aí, posso até trazer depois para vocês aí em algum momento um artigo que eu li a respeito e que tem muito sentido. Sim, sim. O autossuicídio através da obesidade. Sim. Né? Desculpa. Não? Assim, o que você falou é muito importante. Eu só ia na hora que eu ia falar que todas essas crenças familiares, de geração para geração, são colocadas na nossa vida com muita emoção, né? É quase uma traição você querer ser diferente dos seus ancestrais. Isso tem um lado muito bom, que são as características mais positivas, mas positivas no sentido saudáveis, né? Mas também tem algumas coisas que não são, mas que frases que a gente aprende desde que nasce, filho de peixe, peixinho é, não é? Até nos desenhos animados, essa ideologia era passada, né? O filho do lenhador era lenhador, o filho do herói era herói, o filho do homem mau era mau. Assim, o desenho ele já passava e a gente já crescia com aquilo, né? Então, eu tenho que seguir, eu tenho que... Ninguém fala isso, mas isso já estava na gente. Né? Então, a gente pode sim fazer mudanças, nessas mudanças interiores, né? Mudanças interiores, porque é através delas que nós vamos atingir o corpo. E aqui eu vou falar uma coisa, que aí também seria assunto até para outra, mas vamos lembrar uma coisa. A maneira como nós colocamos a ideia de espírito aqui envolve o sobrenatural. Mas nós estamos também ressaltando que esse espírito, mesmo sendo sobrenatural, ele é uma composição de todas as nossas características que não são físicas também. Ou seja, quando eu aprendo algo novo, quando eu me proponho a crescer, eu estou libertando mais esse espírito. Eu posso aprender mais. Eu não preciso ser assim. E vou lembrar o exemplo que eu falei, pode ser um pouco fora, mas o que acontece quando a gente está falando de dor? O que acontece quando uma pessoa já passou por todas as etapas de tratamento, independente dela ter dinheiro ou não, e nada solucionou, e automaticamente essa pessoa vai em busca de algo interior, né? Ela vai em busca de algo interior, porque ela intui que existe realmente um princípio animador que pode lhe devolver a saúde, né? Então, lembrando, como nós falamos no comecinho, né, que para a filosofia, a palavra princípio animador, ela representa esse espírito, ela representa essa capacidade.
e que a raiz da palavra espírito é respiração e sopro. E nós, quando nós estávamos comentando aqui sobre, nos bastidores, né, nós lembramos um assunto que a gente vai falar outro dia, que é o magnetismo. Nós usamos o sopro nos passes magnéticos. Né? A respiração. O espírito também representa a respiração. O que a gente fala para uma pessoa quando a gente propõe a ela está numa crise de ansiedade totalmente perturbada, às vezes até se sentindo mal. E a gente fala assim, vamos fazer a respiração diafragmática, né? Vamos inspirar, mandar aquele ar para o diafragma, vamos fazer isso só 4 vezes, e a pessoa faz e ela se sente tão bem. Tudo mágica, isso, né? Parece mágica, né? E é o quê? É usar esse potencial que a gente não vê, mas que está aqui. E que a hipnose provou tanto. Vou ressaltar. Investe positivamente na tua imaginação. A imaginação manda. Se você imagina uma coisa, o seu corpo entende que aquela coisa é verdade. Então, procure trabalhar a sua imaginação, vendo coisas boas, como a Elizabeth falou, a importância de fazer os mantras, seja ele o que você gostar, seja o caminho que você seguir, desde que você repita por coisas boas. Ah, Wagner, mas isso daí não é muito místico? Você está falando de psicologia e mistura com mística? Então, vamos lá na terapia cognitiva comportamental. Emoção precisa de pensamento. Emoção precisa de pensamento. Quando eu trabalho minhas crenças, quando eu trabalho as distorções cognitivas, eu estou melhorando meus pensamentos, minha maneira de ver o mundo, e o meu emocional melhora. Isso não é conteúdo interior? Isso não faz eu vibrar de forma diferente? Quais são os pensamentos que eu alimento? Quais são as emoções que eu alimento, que eu dou mais crédito a ela do que a outras? Então, eu sou um reflexo disso. Podemos dar um oi para o pessoal que entrou agora, Elizabeth? Vamos lá. Vamos lá. Mila Secone, a Cristina Américo, muito obrigado. Massagem Tântrica. Obrigado, meus todos. Queridos lá, eu sigo vocês, eles também nos seguem. O Bruno Biondi, muito obrigada por estar aqui. Tem mais, né? E a Romeli Barbosa, como vai? Que saudades, um beijo no seu coração. Você está bem? Depois a gente conversa lá no WhatsApp. Quanto tempo, Romeli? Aqui, ó. Entrou Tonivaldo, hipnoterapeuta. Olha, é um colega da arte da hipnose aí. Prazer. Olha que beleza, hein? Você estar aqui conosco. Deixa eu rodar um pouquinho aqui, que entrou uma pessoa aqui também. J011. Ele está aqui no... Obrigado. Está aqui também, né? Muito obrigado, está nos Muito obrigado, muito obrigado. O pessoal aqui que está no YouTube, né? É gostoso, né? Dividir com todo esse pessoal, todo mundo participando, né? O Wagner, está faltando só 5 minutos. Eu gostaria de falar mais, mas eu acho que não vai dar. Não vai dar. Então, vamos encerrar assim um pouquinho mais lento. Vocês sempre vão perceber, eu ou o Wagner, né? Então, estou aqui com... Isso aqui é um japamala de 108 contas, né? Você pode olhar, achar que é místico, macumba, espiritismo, pode achar o que você quiser. Eu gosto muito dos arquétipos, eu gosto muito dos elementos, eu sou sinestésica. Então, uma pessoa sinestésica, ela precisa pegar, precisa ver, eu preciso disso. Então, na Igreja Católica, a gente usa um terço. Esse aqui vem lá dos conhecimentos, lá um japamala, ele é como se fosse um terço, mas ele tem 108 contas. Então, aqui é uma referência do meu espiritual. Quando eu preciso de respostas para o meu pessoal, eu vou pegar esse meu japamala e começo aqui, conta por conta, conversar comigo mesmo.
Porque eu vou contar um negócio para vocês. Quando eu converso comigo, eu estou conversando com Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Em quantos lugares a gente lê isso? A Bíblia é o que nos traz mais vezes, muitas vezes. Quantos terapeutas, quantos coaches, quantos professores falam isso, nos ensinam, né? Que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, quando eu faço aqui, eu converso comigo, estou conversando com Deus. Eu nunca peço, eu nunca imploro, eu nunca rogo, eu sempre determino. Eu determino que Deus vai me entregar aquilo que eu preciso, porém, no toque dele, não na minha escolha. Porque eu não sei escolher. Perante Deus, eu posso até desejar algo, mas eu sempre tenho certeza que ele tem algo melhor comigo. E quando eu converso com ele, eu não suplico, tá? Porque suplicar é você se humilhar. E filho nenhum de Deus veio para esse lugar para se humilhar. Então, quando eu digo que a gente tem que expandir consciência, quando eu digo que a gente tem que ter conhecimento, é porque as palavras têm força. Sim. A hipnose faz isso clinicamente, a psicanálise, a psicologia, quando você tem aí conhecimento do seu vocabulário, quando você pode fazer um trabalho com o seu terapeuta, sim, que você vai melhorando o seu vocabulário. Quem roga praga ou quem roga bênçãos? Que lugar que você está? Que lugar que você foi alvo? Olha aqui, pessoal. Que lugar que você foi alvo? Não sem julgamento, mas a gente sabe que tem crianças que sofreram muito na mão de avós, na mão de tios, porque a vida entregou um destino para eles difícil. O que foi rogado para essa pessoa? Praga ou bênçãos? E nós estamos sobre este lugar. Ah, mas praga pega? Depende, se a sua imunidade emocional, espiritual estiver baixa. O que a gente acabou de concordar aqui? Que as vibrações energéticas, elas existem. E as vibrações energéticas, elas são no nosso espiritual. Aquilo que eu não vejo, mas eu sei que tem. Então, isso aqui é uma pinceladinha do que o mundo espiritual pode fazer através da sua crença, credo, ou muito mais, através do seu aprendizado, através da expansão de consciência, quando você resolve pedir ajuda para um psicólogo, para um psicanalista, para um terapeuta, para um hipnólogo, então nem se fala, porque a gente vai lá na causa. E às vezes a regressão, ela vem num tom de uma representação, de uma cura, que nós temos, assim, casos e casos e casos, né? Imagina o Wagner clinicando há 20 anos, quanta história a gente não tem guardada aqui como parte do nosso conhecimento, e naquele lugar que muitas vezes a gente não aprendeu tecnicamente. Porque você, paciente, traz a sua história para a gente agregar no livro do nosso conhecimento. E aí sim, a gente fica bom para atender essa geração que está chegando. Vamos encerrar? Vamos encerrar, já deu tempo, né? E a gente corre sempre o risco de cair a transmissão, mas vamos dar um boa noite aí. Quem é que está aí, Elizabeth? É a Maria de Lourdes de Oliveira, minha amiga lá de São Bernardo. Um beijo no seu coração. Ai, que ótimo. Muito obrigado. Eu vou encerrar com o mantra do Emílio Cauê. Você já quer dar boa noite? Eu vou dar uma boa noite. Vou pedir licença para invadir o nosso programa, para convidar vocês que amanhã eu estou de volta na Rádio Deual, com o podcast Elizabeth Souto Emoções. Dr. Wagner vai abrir o nosso programa, porque eu estou voltando, me afastei por um ano, por problemas pessoais, e agora voltando com Elizabeth Souto Emoções, um pouquinho diferente, misturando vários assuntos da área mental, saúde, desenvolvimento, e amanhã nós teremos doutora Patrícia Dias voltando com a série Emagrecendo em Série, muito bacana. O Wagner vai abrir meu programa, eu vou esperar vocês, às 20 horas, na Rádio Deual. Muito obrigado. Vai ser um sucesso, Elizabeth.
Se Deus quiser, amém. Né? Já é um sucesso. 4 anos de rádio deu UOL, né? 4 anos de microfone, não é para qualquer um. Eu faço com muito amor, gosto de fazer comunicação, e, na verdade, eu só posso ser sucesso porque eu só trago gente de peso, que nem aqui o querido. Imagina. E todos vocês que vão passar ali para o meu microfone, é gente de peso e gente que tem qualificação, tem conhecimento e pode ser contribuição. Você é a estrela do programa. A cara da riqueza aqui, a cara da riqueza. Então, nós vamos... Boa noite vai ser uma frase do Emile Coué, que foi o pai da autossugestão. Ele trouxe muitos conhecimentos na época dele para a hipnose, para a maneira como uma sugestão hipnótica pode funcionar, e ele ficou muito conhecido por uma frase que eu recomendo para todos, porque eu também uso, nós usamos, que ele recomendava que você fizesse 20 vezes antes de dormir e 20 vezes ao acordar, a repetição dessa frase. É claro, fica ao critério de todos, né, de cada um, fazer como se sente bem. Mas eu encerro, a gente tem sempre encerrado com essa fala do Emile Coué, que contribui muito nos tratamentos, para nos encorajar, para aproveitar os tratamentos, para crescer como pessoa, socialmente, em todos os sentidos. Então, meu boa noite para vocês, repetindo essa frase do Emile Coué. Ele dizia assim: todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor, e melhor em todos os sentidos. Obrigado e boa noite a todos.